выйдет лучше без меня. Дурак. Ты думаешь, что справишься без меня? Ты не сможешь. Я тебе нужен. Бери меня. Mother Russia Bleeds, melhor que Streets of Rage 4? Bem, como eu escrevi no meu review de Streets of Rage 4, o jogo foi uma decepção. Mas é um jogo muito difícil de criticar, pois é muito bem feito. Como alguém vai falar mal de Streets of Rage 4? Ok, não vamos arrasar Streets of Rage 4 nas críticas, mas vamos dizer que ele deveria ter sido mais. Porém, há um jogo que foi lançado antes de Streets of Rage 4, mas que capturou o espírito de Streets of Rage e entregou muito mais do que Streets of Rage 4. Que jogo é esse? Mother Russia Bleeds. Mother Russia Bleeds é um videogame beat'em up desenvolvido pelo estúdio de desenvolvimento independente Le Cartel Studio, com sede na França e publicado pela Devolver Digital. O jogo foi lançado mundialmente para Microsoft Windows, OS X e Linux em 5 de setembro de 2016, PlayStation 4 em 3 de dezembro de 2016 e Nintendo Switch em 15 de novembro de 2018. O que é Mother Russia Bleeds? Mother Russia Bleeds tem a jogabilidade no estilo beat'em up, muitas vezes comparado com Streets of Rage Double Dragon, porém uma de suas influências é o velho jogo Renegade, o qual saiu pela empresa Technos, Japan, mas antes de Double Dragon. Os jogadores estão configurados para lutar através de diversos níveis de side-scroll, estágio a estágio, usando armas brancas ou suas mãos limpas para derrotar os inimigos. Quando mortos, alguns inimigos começam a ter convulsões. Os jogadores podem encher suas seringas com a droga dos cadáveres desses inimigos, que pode então ser injetados para recarregar a saúde ou entrar no modo frenético, o que adiciona força e velocidade ao jogador. O jogo pode ser jogado em modo single player ou multijogador local, co-op para até 4 jogadores, nos modos Classic, de campanha arcade, sobrevivência e boss rush. O enredo. Mother Russia Bleeds se passa em uma União Soviética alternativa nos anos 80, governada pela máfia russa. 4 Ruska Romani, trabalhando para um homem chamado Mikhail, ganham dinheiro lutando nas ruas e nas favelas. No meio de uma luta, as forças do governo invadem a operação e sequestram os 4 ciganos. O grupo acorda um mês depois em um laboratório subterrâneo construído sob uma prisão do governo, onde foram transformados em cobaias para a preparação de uma droga viciante chamada Necro. Eles escapam de sua cela e escapam do laboratório, matando todos os cientistas e seguranças em seu caminho, enquanto sofrem alucinações cada vez mais intensas devido ao efeito do Necro, dos quais também dependem para lutar contra os ferimentos e conseguirem uma força monstruosa. O desenvolvimento. Mother Russia Bleeds foi fortemente inspirado em Streets of Rage, Double Dragon e Renegade. O desenvolvimento do jogo começou em setembro de 2013, depois que o ex-designer dos jogos da Ubisoft Paris, Frédéric Coespiot,
saiu do emprego e conheceu o web designer Alexandre Mouton, com quem formou o Le Cartel Studio em 20 de agosto de 2013. Le Cartel Studio logo começou a trabalhar na história e em algumas obras de arte para o jogo. Em outubro de 2013, a equipe deu as boas-vindas ao seu novo programador, Florian Renaud, onde o novo compositor também, Vincent Cassar, o seguiria em breve. Depois de alguns meses produtivos, Le Cartel Studio abriu o site Modern Russia Blitz, com o anúncio oficial do seu projeto, em 1º de março de 2014. No final desse mesmo mês, Le Cartel Studio carregou um pré-alpha teaser de gameplay para Modern Russia Blitz, em 30 de março de 2014. A fase do jogo que serviu como demonstração apresentava cenas do nível Night Club, que foi fortemente inspirado por outro jogo muito violento, Hotline Miami, o que levou a uma grande difusão do teaser. Uma semana depois, o Le Cartel Studio anunciou que os jogos seriam lançados no primeiro trimestre de 2015 para Microsoft Windows, OS X e Linux. E se vendesse bem, também seria portado para o PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita, bem como Xbox 360 e Xbox One. Estes foram programados para passar por uma campanha de crowdfunding, que mais tarde foi cancelada. Em 18 de junho de 2014, Le Cartel Studio deixou os fãs decidirem quais seriam os nomes dos personagens do jogo, que resultou em Sergei, Ivan, Natasha e Boris. O teaser pré-alpha de Modern Russia Blitz foi mais tarde notado pelo pessoal da Deneyton Games, Jonathan Sunderstrom e Dennis Wedin, os criadores de Hotline Miami, que a fase mostrada no teaser foi inspirada por Hotline Miami. Sunderstrom e Wedin recomendaram o jogo a Devolver Digital, resultando em uma parceria entre as duas empresas poucos meses depois. O jogo foi criado no engine Unity 2D, o qual permitiu que fosse lançado para tantas plataformas. Finalmente, ele foi lançado para Microsoft Windows, OS X e Linux em 5 de setembro de 2016. Review. Agora eu vou fazer a minha análise do jogo. A versão que eu vou analisar é a vendida na Steam. Depois de me decepcionar com Streets of Rage 4, fiquei me perguntando se o gênero beat'em up tinha se esgotado, já que Streets of Rage 4, como uma continuação da franquia, foi muito fraca. Algo como Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Uma quarta continuação muito aquém do que for a franquia em outros tempos. Porém, Modern Russia Blitz foi uma grata surpresa. Modern Russia Blitz foi o que Streets of Rage 4 deveria ter sido. Visceral, hardcore e muito, muito divertido. Vamos à análise do jogo. Gráficos. Os gráficos são fantásticos, mesclando um visual pixelizado retrô com efeitos visuais muito modernos. Há um motion blur quando os personagens atacam de uma forma muito realista, apesar do visual retrô. Fora isso, existem muitos detalhes visuais que se agregam à experiência, como personagens que sangram e à medida que vão tomando danos, suas faces se modificam, com olhos roxos, boca sangrando e dentes faltando. Muito interessantes as decisões gráficas que os desenvolvedores tomaram. Áudio. Não há muito o que comentar sobre o áudio do jogo, ele é fantástico. Parece que o compositor saiu de algum clube dos anos 80 onde tocava um underground inglês. Sim, o som evoca New Order do início da carreira, mas muito mais sinistro e pesado. Muito bom o trabalho do compositor Vincent Cassar. Gameplay. O jogo tem tudo para ser o futuro do gênero beat'em up. É rápido, cruel, violento e sombrio. Não há elogios suficientes para essa obra-prima. Contando com até 4 jogadores simultâneos, ele reconhece os joypads sem nenhum problema.
Possui diversos idiomas pré-configurados, tanto para os diálogos no jogo quanto para a interface. O jogo possui os modos Campanha, Arcade, Survival e Boss Rush, que abre depois do jogo ter sido terminado. Ainda permite ajustar o modo gráfico para CRT, onde imita o formato ovalado de uma antiga tela de tubo. Esse jogo acerta onde o famoso Streets of Rage 4 errou. Os personagens têm o dash, a corridinha, que dá uma outra dinâmica do jogo, tanto no ataque como na defesa. O jogo necessita de placa aceleradora NVIDIA ou AMD. Não funciona com vídeo on-board Intel. E o meu veredito é compre. Compre quando puder, que você não irá se arrepender. O jogo é muito divertido e vai render muitas horas de diversão. Ok? Agora vamos ao gameplay do jogo. Ó, reconheceu automaticamente o meu joystick. Eu estou usando o joystick agora. Opções, controles, idioma, som, tela inteira, resolução, gama, dicas. Ó. Exibição, ó, vejam bem aqui, ó, CRT, e ele fica com a aparência de um tubo, de uma velha TV de tubo, com linhas de rastreio, né, scan lines, e um formato ovalado. Mas eu não gosto desse estilo. Vamos jogar no modo história. No normal. E é apenas para você se familiarizar com o meu jogo. Agora que o jogo começa, de verdade. Agora sim que começou o jogo. Esses cadáveres assim que estão tremendo, você tem que tirar a droga do corpo deles com a seringa. E assim você recarrega
a sua carga de droga. Quando precisar usar, aperta L2 e L1 recarrega de novo. Conforme o jogo vai passando, você começa a sofrer alucinações por causa das drogas. Que afinal eles foram presos num campo de testes, né, de experiências, e foram submetidos a essas drogas. Ups! Já morri. É um jogo bem difícil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da análise do jogo, do review, e nós vamos ficando por aqui. Como sempre eu digo, não é? Deem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Um abração e até o próximo vídeo.